Insight. A política local e suas direções. O que está por trás das decisões e a análise dos cenários. Com Marco Antônio Sabino. Sabino, muito boa tarde para você. Você tá legal depois da derrota do Palmeiras? Sei que você não é palmeirense, mas deve ter torcido ou secado o Palmeiras? Não, a gente torceu, brasileiro. Eu falei sexta-feira que eu ia torcer. Boa tarde, Tudo bem? Joel, Ana, Giovana, ouvintes. A gente torceu, mas não deu, né? Não deu, verdade. Fazer o quê? Sabino, vamos lá. Você prometeu, acho que foi na sexta-feira ou na quarta, que falaríamos a respeito dos moradores em situação de rua. Essas pessoas em situação de rua que, infelizmente, esse número tem se mostrado cada vez mais crescente. Nós tínhamos até então 24 mil moradores de rua, o número anterior era de 16 mil moradores, ou seja, um aumento de 50%. E o pulo de 24 mil para agora deve ser também na mesma proporção ou talvez maior. Como é que está a política pública voltada para essas pessoas, para tentar pelo menos ressocializá-las, hein, Sabino? Essa a gente dizia, né, uma grande ferida da cidade de São Paulo. O prefeito Bruno Covas prometeu durante a campanha trabalhar na redução das desigualdades na cidade de São Paulo, talvez como um dos eixos principais, segundo ele próprio, do seu mandato. Mas há um certo mal-estar dentro da prefeitura, há um certo mal-estar de que uma avaliação interna mostra que não se avançou muito nesse assunto. Há um reconhecimento do que se não avançou muito nesse assunto. É um problema mundial, é lógico, mas aqui em São Paulo, acho que todo mundo concorda que chegou a um limite, né? Vai demandar uma pressão popular, vai demandar uma mobilização da sociedade para resolver, né? Os números são crescentes, você dava os números agora, só acrescentando um número desses 24.340, que mostra o último censo feito em 2019 de moradores de rua, 12 mil dormem na rua. Eles não têm nenhum tipo de ajuda da prefeitura. Alguns por vontade própria até. Porque a questão é que dentro dos albergues... 12 mil? 12 mil. Alguns, muitos no centro. A maioria absoluta no centro, como falávamos também na semana passada. A questão é que as regras dos albergues exigem deles que se adaptem a uma rotina que muitos não querem ter, né? Essa é uma realidade de parte, pelo menos, deles. A gente não sabe quantos estão nessa situação e não. Mas muitos querem ir para o abrigo, mas tem um cachorrinho, não pode levar o cachorrinho. Já ouvi vários relatos nessa Muitos têm família, como ir com a família, é um pouco disso que a gente vai falar agora. Por exemplo, nós sabemos hoje que há pelo menos 500 crianças com menos de 14 anos nas ruas de São Paulo. É muito chocante, é muito chocante. E, como você disse, a gente olha e dá a impressão que tem mais gente na rua mesmo, né? Principalmente depois do início da pandemia. A situação do desemprego piorou muito. E principalmente no centro, por quê? Porque ali se concentra, no centro expandido, as pessoas com maior poder aquisitivo que fazem mais doações. Desde alimento, roupa. Atrai. Então, atrai. Então, o que a prefeitura percebeu? Que está mudando o perfil da pessoa que está na rua. Como mudando? Muita gente que mora na periferia, que tem a sua casa própria. Não vamos discutir aqui a qualidade dessa moradia, né? Muitas vezes sem infraestrutura nenhuma para uma família estar morando ali. Mas que tem minimamente um abrigo e essa pessoa deixa esse abrigo e fica ao relento no centro, porque pelo menos lá ela sabe que vai comer, vai ser beneficiada ali por uma doação, uma esmola. Então essas pessoas estão saindo da periferia e estão indo para o centro, o que está fazendo com que o centro fique mais adensado de moradores de rua. Então, além de um aumento, está tendo um deslocamento também deles. Um deslocamento, uma migração da periferia para o centro de São Paulo. A prefeitura hoje tem 1.360 vagas ociosas para moradores de rua, né? Mas não consegue atrair todos, porque muitos vivem exatamente nessa Caramba, tem vaga disponível em abrigo? Tem vaga disponível, 1.360. A prefeitura comprou 2 hotéis, inclusive hotéis com com banheiro dentro do quarto, para famílias, por exemplo. Mas não consegue colocar todos os quartos ocupados, exatamente porque muita gente não quer ir para os abrigos. Então o caminho não é fazer mais abrigo. Não necessariamente, principalmente os abrigos grandes, aquelas megas estruturas. Isso os técnicos já estão convencidos que essa é uma situação que não resolve. Né? O que resolve são essas pequenas habitações, sejam quartos para famílias dentro de hotéis, mas modelos menores. Esses modelos grandes, onde há uma série de exigências de horários, regras, as famílias rejeitam um pouco isso.
Então, a gente puxou isso e puxou principalmente na conversa que a gente teve com os técnicos da prefeitura a questão da vacinação dos moradores de rua, que foi algo que a gente falou aqui, né? A vacinação contra a Covid. Ainda não há uma solução para o problema dos moradores de rua em termos de vacinação. Não se sabe ainda o que vai fazer. Porque como é que você controla de uma pessoa tomar uma dose, depois de X dias exatamente tomar a segunda dose da mesma vacina? Então, esse vai ser um problema grave para ser enfrentado aqui, a questão da vacinação dos moradores de rua. E a gente deve ter um descontrole muito grande por parte deles em relação a documentos. Como que você organiza isso? Esse é outro problema. Não é? Para pensar. Não tem. É uma incógnita mesmo. Só para concluir esse assunto, Joel, a prefeitura está estudando unificar todos os tipos de auxílio social hoje que são disponibilizados para essa população carente num só valor. Se somado esse valor, se somados esses valores, nós podemos chegar a uma cifra muito interessante. Muito interessante. Significativa. Esse é um número que eu não gostaria de estimar agora, né? Mas um número muito significativo se a gente for considerar o valor do salário mínimo, por exemplo. Né? Se a gente for considerar o valor do auxílio emergencial dado pelo governo federal. É um número que pode mudar a vida de muita gente, sem dúvida nenhuma. Você acha que com esse número, que você, como disse, não prefere revelar, dá para a pessoa, pelo menos, ter um caminho para ela seguir? Falar, olha, eu vou sair da rua, dá para começar a levantar a vida? Minimamente, né? Vai ser interessante. Quem não tem nada, vai ter algum tipo de auxílio. Agora, esses estudos estão só começando na prefeitura, esse processo é de médio prazo, mas já são iniciados e já estão ali como uma pauta prioritária. Então, E a discussão é tão profunda. Imagine, porque você não pode entregar também dinheiro nas mãos de alguns moradores de rua, porque nós sabemos que o dinheiro pode ir para o tráfico de drogas. Exato. Então, não é uma discussão simples, né? Tem muita gente que questiona se não é melhor, por exemplo, você conseguir vaga de trabalho para essa pessoa e aí dar uma condição para que ela tenha onde dormir, tomar um banho, adquirir uma roupa limpa, para conseguir ter essa rotina de trabalho, né? Isso pode ser parte desse projeto, exatamente, porque você precisa capacitar essas pessoas para levá-las para o mercado de trabalho, né? Agora, é óbvio que todas as pessoas querem uma oportunidade, querem sair daquela vida, ninguém quer ficar naquela vida. A rejeição deles, às vezes, às vagas dos albergues, é muito mais pelo estilo de vida e pelo histórico de vida que eles têm do que vontade própria. É óbvio que não é vontade deles ficar naquela situação. Com certeza. Nós falamos, Joel, que a gente falaria de política e de gestão, né? Então, hoje falamos um pouquinho de gestão pública, porque isso sim é um assunto que devia ser priorizado pelos políticos. E você acha que deve sair quando, mais ou menos? Por exemplo, esse auxílio, essa unificação dos auxílios todos, os benefícios todos. Como eu disse, uma previsão? Eu acho que vai depender da mobilização da sociedade, de pressão em cima dos políticos, da Câmara Municipal. Isso provavelmente tem que passar pela Câmara Municipal. Sim. Agora, é importante saber que não é um assunto que está esquecido numa gaveta, mas é um assunto que efetivamente já começou a ser discutido ali nas salas da prefeitura e agora precisa de pressão da sociedade para efetivamente fazer acontecer. Entendi. Interessante. Fico feliz que estejam querendo mudar o modelo, porque esse modelo, como você falou, Sabino, está mais do que claro que não está funcionando mais. O que mais me impressionou, Ana, foi o Sabino dizer pra gente que há vagas disponíveis. Sim. Porque você imagina, né, você estando do lado de cá, você imagina que não há abrigo, que não tem quarto, que não tem disponibilidade de abrigo para essas pessoas. Se tem essa sobra, é porque o caminho não é esse. Não adianta fazer mais 5 mil abrigos, 6 mil abrigos, que não vai adiantar nada. Não é? É isso. Então tem que procurar uma outra fórmula aí para resolver essa parada. Tem muitos que têm medo de ir para abrigo, tem algum bem, alguma coisa ali, deixa na rua para ir passar a noite no abrigo. Quando volta não tem mais nada. Então também não quer ir por esse motivo, porque tem apego a alguma coisa que ele conseguiu juntar ali. Você que mora no centro percebeu isso na pele, visualmente falando também, né? Esse incremento gigante de pessoas em situação de rua, né, Ana? Muito. Mas uma coisa curiosa que eu percebi nas últimas semanas também, Sabino, o primeiro local onde eu vi que teve um aumento muito significativo, e a gente foi para lá fazer uma reportagem, foi naquela região da Praça do Patriarca, na frente da prefeitura, na frente ali do Teatro Municipal. Na janela do prefeito, né? Então, e eles sumiram. Esses moradores de rua sumiram de lá. Eles chegaram a montar barracas, foi uma cena que me chamou muita atenção, porque era muita gente com muita barraca. Ali é uma calçada larga e quase não tinha mais calçada para passar. E eles sumiram. Foram para outros pontos do centro, mas daquela região foram removidos. É verdade. Bom, o Sabino vai continuar de olho, com certeza, na evolução dessa discussão toda lá dentro da Câmara Municipal e dentro também da própria Prefeitura. Agora, Sabino, tem um outro assunto importante, aproveitando o gancho do Palmeiras, né? Sim. Que é time de futebol, time empresa, né?
Primeiro eu queria que você explicasse genericamente para a gente, ou pelo menos de forma superficial, o que significa esse projeto e como que ele deve caminhar por aqui. Então, vamos lá. É estranho, né? Eu falo de política, aqui veio trazer o assunto time-empresa, aproveitando... Mas tudo é política na vida, né? É tudo. E essa questão está em pauta no Senado Federal, inclusive com o envolvimento de políticos paulistas, entendendo que realmente nós também chegamos no fundo do poço do ponto de vista do futebol, porque os times estão quebrados, precisam de dinheiro, precisam de financiamento. Esse assunto vem sido discutido com fórmulas talvez com viés equivocado, mas agora, finalmente, um grupo de advogados de primeira linha, liderados pelo Dr. Rodrigo Rocha Monteiro de Castro, fizeram durante 6 anos uma avaliação que eles chamam de benchmark, ou seja, olharam tudo que acontece nos mais importantes países do mundo do futebol e propuseram um modelo que é contrário a esse modelo associativo que está aí. São clubes, né? Você é sócio do clube. Não. Eles estão propondo um modelo parecido com o que fez o Bayern de Munique, ou fez o Manchester City, ou fez o PSG. Ou seja, como é que é o Bayern, por exemplo? O clube Bayern, os sócios, são donos de 75% do clube. Os outros 25% estão divididos entre 3 investidores, grandes empresas do mercado, né? Uma delas de material esportivo, por exemplo. O Manchester City é o Fundo Soberano de Abu Dhabi, que é o dono. O PSG tem investimento dos árabes do Catar. É tudo dinheiro de lá. Que já quiseram investir dinheiro no Brasil, milhões de euros, por muito pouco não entraram num time de São Paulo no ano passado e só não entrou porque a legislação brasileira atrapalha isso. Caramba, meu! Não permite uma burocracia que impede a chegada de grana aqui. Impede a chegada... Mas não é uma burocracia, é a falta de regra, é a falta de compliance, ou seja, de transparência, de saber exatamente se aquele dinheiro está sendo usado no futebol ou vai ser desviado. Né? Agora está caminhando para canalizar esse dinheiro? Está caminhando para que esse projeto seja aprovado. O ministro Paulo Guedes já deu ok. O presidente Bolsonaro já deu ok. Está na pauta. O Guedes falou em dinheiro, o olho dele brilha, né? É para entrar dinheiro? Opa! Não, porque o Brasil tem 10% de toda a exportação de jogadores de futebol do mundo. 10% são brasileiros. Imagina se não tem gente querendo investir aqui. E esse é dinheiro para o governo também, tributos e tal. Então tá na mão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O projeto tá lá já. Falta só ele pôr para votar e ao que tudo indica, pelas informações que nós temos, o presidente sanciona. Isso deve ter logo votação, vai entrar logo e o presidente vai sancionar. Interessante. Legal, boa. Gostei dessa também. É interessante. Não é? Interessante demais e tem clube que tá com a corda no pescoço. Já pensou salvar esses clubes todos, Ana? Que beleza. Puxa vida, talvez pode ser um caminho também para a gente parar com esse negócio de exportar talento. Talvez se tivermos grana pra caramba aqui, né? E a tendência é essa, pelo Brasil ser o país sim do futebol, um celeiro de produção de craque, a gente começar a segurar craque e ter um campeonato brasileiro do nível, por exemplo, dos grandes campeonatos do mundo. E segurar emprego também dentro desses clubes, né? A gente não pode esquecer que eles são como se fossem empresas mesmo, né? É uma grande indústria que precisa ser valorizada. Boa. Sabino, muito obrigado, viu? Um abraço para você, boa semana. Diferentes hoje, mais importantes. Obrigado a vocês. Até quarta-feira. Fechado? Tchau, tchau. Então tá.